sejam muito bem-vindos na nossa instituição, na Constructo. É um prazer tê-los aqui. Boa noite às nossas queridas convidadas que hoje vão compartilhar algumas ideias conosco sobre o obscuro da adolescência, né? A atividade de hoje faz parte do núcleo de intercâmbios, né? É a terça psicanalítica. É uma atividade aberta, né, à comunidade, a todos interessados. É uma forma, como diz o próprio núcleo, né, o nome, de intercambiar, né, os assuntos da atualidade e poder pensar com algumas questões do nosso meio, do nosso contexto, né. Hoje, né, a atividade vai ser conduzida pela Mariana Ungaretti, psicanalista, mestre em psicologia clínica, diretora científica da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul e membro efetivo da Sigmund Freud, e pela Ana Cláudia Meira, psicanalista do CEP de Porto Alegre e doutora em psicologia. Quem vai coordenar a mesa é a Ana Carla Rison, que faz formação aqui conosco e faz parte da comissão organizadora do núcleo de intercâmbios e da atividade de hoje, juntamente com a Rebeca, né? Tem aqui o nome delas, deixa eu ver aqui. Rebeca Katz e a Larissa e a Alana, né, que também são colegas em formação aqui na instituição. A comissão de intercâmbios, a coordenação do núcleo de intercâmbios é feita pela Raquel Moreno Garcia, que é sócia-diretora da instituição e coordenadora do núcleo de gênero e sexo daqui. Falei de todos e não me apresentei. Bom, eu sou a Maria Beatriz Tuterhag, sou sócia fundadora da instituição e faço parte da diretoria e coordeno o núcleo de psicanálise de crianças. Tá? Que todos tenhamos uma ótima atividade, né? E passo a palavra agora para a Ana Carla. Boa noite. Então, em nome da comissão do núcleo de intercâmbio, abro oficialmente então a atividade O Obscuro da Adolescência. Um bom evento a todos. Bom, primeiramente, então, gostaria de agradecer o convite da comissão e da Raquel, então, para estar aqui nesse momento. Não conhecia aqui na Constructo, estou muito contente em poder visitá-los e, então, né, ter a oportunidade de dialogar com vocês. A gente conversou um pouco, né, antes de pensar como seria a nossa atividade, como que a gente iria conduzir a fala aqui. E aí nos surgiu, né, nessa conversa, a temática dos excessos na clínica atual, né? O quanto que os excessos eles estão presentes em diferentes âmbitos da vida do sujeito, né, tanto internos quanto externos, e como que isso está repercutindo na clínica atual. E aí, ao longo da discussão desse tema, surgiu também a questão da adolescência, que foi o tema no qual eu trabalhei o meu mestrado, que, digamos assim, é como se ilustrasse, né, de uma forma mais exacerbada, esse tema dos excessos que a gente vê na clínica, mas que na adolescência se intensifica por diferentes fatores e de diferentes formas. Então, se pensou também em trazer a adolescência como uma possibilidade de compreensão e ilustração disso que está se dando, né, na clínica atual e que, né, está presente na nossa escuta, mas que a gente pode compreender de que forma que foi se construindo assim. Então, foi algo que nos ocorreu poder pensar e que nos permite também entender toda uma parte, né, constitutiva do sujeito, como que se foi chegar, né, a essa forma de apresentação dessas demandas, né, que por vezes acabam aparecendo
né, por meio do ato, né, pela via do psicossomática, de que forma que a gente pode entender essas expressões pouco representadas e pouco simbólicas que estão presentes, né, e que, claro, daí na adolescência aparece, assim, de uma forma mais predominante. Então, o que eu pensei em trazer, assim, primeiramente, né, marcar, a Ana tinha falado uma coisa importante, quem não é da psicologia, como que a gente pode, como, assim, vocês são todos da psicanálise, estudantes, quem é estudante da graduação? Uma? Duas? Os demais são todos psicólogos? Estudantes. Estudantes? Da graduação. Ah, que legal. Bem-vindos. E acho que ele é... que é advogado? Ligo ele. Ah, joia. Que legal. Legal que vocês, estudantes, estão aqui, viu? É muito importante vocês estarem circulando. A gente não tem como ver tudo na graduação, então poderem, né, aperfeiçoar os conhecimentos de vocês em espaços assim como esse é fundamental. Parabéns. Bom, qualquer coisa vocês podem me interromper se eu utilizar alguma linguagem, né? Ainda mais as gurias que estão entrando no curso, que muitas vezes são especificamente mais psicanalíticas. Mas eu vou tentar adaptar de modo que fique claro. A gente costuma pensar que o psiquismo ele vai se constituir a partir de divisões, né? E que a gente sabe que uma divisão constitutiva, que a gente chama do recalque, que fala de uma separação, uma divisão intrapsíquica entre sistemas, né? Mas a gente também sabe que a partir lá, né, de um determinado momento, Freud foi trabalhando com questões para além, né, dessa concepção do recalque e do conflito intrapsíquico. E que a gente vai começar a entender, então, o conceito de clivagem, que é uma outra forma de divisão. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está percebendo o quanto que, por vezes, as saídas, né, as formas de expressão do padecimento psíquico, elas denunciam uma compreensão, uma estruturação psíquica atravessada não pelo conflito intrapsíquico do recalque, e sim por um atravessamento mais, uma divisão mais específica que é a da clivagem. E por que acontece isso, né? Por que se dá esse campo que sai da conflitualidade intrapsíquica e vai para o transbordamento, né? Que traz um redimensionamento do traumático, né? Que tem que ver com o que vem das experiências primordiais, que a gente sabe, né? O quanto que as experiências primordiais, elas constituem o psiquismo e elas permitem que, a partir do cuidado, né, desses objetos, se construam ligações. E essas ligações, elas vão, a partir disso, permitir que o sujeito tenha recursos, então, para construir essa relação de dentro e fora, de eu e outro, né? Então, toda a questão inicial, ela vai se dar, né, de uma forma muito importante e que a gente vai perceber em padecimentos que o sujeito expressa de uma forma mais primitiva, de uma forma mais arcaica, que algo se deu ali que não ficou apenas no campo, né, do recalque ali, do conflito intrapsíquico, não conseguiu ficar no simbólico, não pôde fazer as ligações que poderia fazer, né, e precisou então se expressar de uma forma mais crua, digamos assim. E que na adolescência é muito comum e que a gente vai poder pensar depois, né, o quanto que a gente vai poder considerar patológico ou não, uma vez que uma expressão de determinada questão na adolescência, a gente pode pensar que, por ser na adolescência, a gente não pode, se fosse num adulto aquela manifestação, a gente poderia se preocupar e pensar, bom, isso é com certeza algo mais patológico, mas na adolescência a gente precisa ter essa visão diferente, de que por vezes é a forma de expressar, é o que está aparecendo ali, mas que não necessariamente a gente vai rotular como uma patologia. Mas a minha ideia, na verdade, era propor assim pra gente pensar o quanto que
essa impossibilidade de descarga de experiências pulsionais que ultrapassam as condições do psiquismo de dar conta desses excessos, o quanto que isso apresenta uma desarmonia, né, quantitativa, pensando no que o Freud falava no esboço de psicanálise. Então, por exemplo, as exigências pulsionais, elas só vão ser excessivas se elas ultrapassarem as condições da maturidade psíquica do sujeito, né? Então, ele fica à mercê desses excessos não representados, mas justamente porque ele não está, o sujeito não está preparado, não tem uma maturidade psíquica para lidar com isso. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar como que ele vai se constituindo na medida em que esse traumático vai se repetindo e vai invadindo, e os excessos que vêm de dentro, né, esse traumático, esse pulsional que está completamente, né, que invade o bebê, que ele não sabe do que está acontecendo, que ele precisa de um adulto que vai nomear, de um adulto que vai conter, e daí vem toda a função do holding e da contenção. Como que isso vai acontecer enquanto isso se repetir? E aí quando chega na adolescência, uma exacerbação pulsional, né? O sujeito que já chega com essas fragilidades, né? Porque a gente pode pensar que a adolescência em si, ela é uma experiência de fronteira. Ela é a fronteira entre a infância e a adultez. E ela também, ela marca uma fronteira em que não é adulto, não é criança, e ao mesmo tempo não sabe, não está constituindo uma identidade. E marca experiências de fronteira também entre dentro e fora, como a gente falava do bebê lá no início. Então, o dentro e fora, o eu e o outro, né? As reedições que a gente sabe, clássicas, das reedições edípicas, das reedições dos conflitos pré-edípicos também, quanto que isso acaba acionando, né, no adolescente, então, recursos muito primitivos. E eu tenho percebido isso muito na clínica, assim, né, de muitas vezes adolescentes que apresentam questões, por exemplo, de cortes, mas ao mesmo tempo possuem muita capacidade simbólica, muita capacidade de abstração. Como explicar isso, né? Bom, tem aí algo que está escapando, tem um transbordamento, tem algo que não deu conta, né? Tem esse lugar dos objetos que ficou, né? Que não pôde dar conta da pulsão, mas por outro lado teve um papel ali que conteve, de modo a construir todo um mundo simbólico quando a gente escuta uma capacidade metafórica lindíssima. Então, acho que é legal a gente também tensionar essas ideias quando a gente fala, né, da adolescência, o quanto que a gente não pode, né, tomar como patológico e rotular de pronto algo que a gente precisa também escutar um todo, né? E o lugar da clínica também nesse papel da contenção, nesse papel da estabilidade, nesse papel de poder contar com aquele espaço, porque por vezes o espaço da clínica é o único espaço em que o paciente, no caso o adolescente, né, ele é escutado. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu escutava uma jovem que quando era criança, pré-adolescente, se cortava e mostrava assim em casa, deixava em cima da mesa, assim. A mãe não via, mas assim, deixar, demonstrar, assim. Não era visto, não era olhado. E aí? Como que fica, né? A pessoa tá mostrando, né? E o que isso tá nos dizendo? O que isso tá sinalizando? Imaginem, né, se a gente for pensar isso que eu fiz essa introdução, né, antes sobre a constituição psíquica dos excessos, do que transborda, da contenção, da teoria do apoio, que a gente vai poder, enfim, relacionar com muitos conceitos. Como que esses objetos
como esses objetos respondem na ligação da pulsão. Porque o que acontece? O sujeito, lá quando ele é bebê, ele vai colocar, ele não sabe o que está se passando. E ele precisa que um adulto possa digerir aquilo que está se passando, né? E aí dá para pensar, inclusive, num conceito de identificação projetiva, dessa mãe poder sentir aquilo para poder ajudar a dar conta. E se isso não se dá ali, quando chega na adolescência, não tem a quem recorrer, nem a si mesmo, porque não se construiu ligações internas. Mas, muitas vezes, algo se construiu. E isso é uma coisa que eu sempre penso muito, assim. Bom, mas essas pessoas tiveram alguém, porque a gente vê essas capacidades que a gente está percebendo, né, que eu falei agora há pouco, capacidades metafóricas, capacidades, né, de abstração. Essas pessoas tiveram alguém que ajudou nesse movimento de ligação. É uma avó, é uma tia, até a professora da escola, né? E poder escutar isso e poder trabalhar na transferência, eu acho que é a nossa saída, assim, o nosso caminho, né? Porque é na transferência que a gente vai ter a oportunidade de trazer uma experiência diferente, né? De trazer uma experiência de constância, né? Porque se a gente está falando que se deu uma falha nos objetos, né, no processo de ligação, e portanto, né, o sujeito não tinha condições de lidar com aquilo, um esgotamento de recursos, como que a gente vai trabalhar para construir recursos para que essa pessoa possa dar conta dessas intensidades, né? É justamente podendo trabalhar via transferência, né? Essa oportunidade que a gente tem de que o sujeito possa experimentar um novo lugar, um lugar pautado na alteridade, um lugar pautado numa relação com um objeto que vai me escutar como diferente, que vai me escutar a partir da minha, vai olhar para a minha dor e vai escutar a minha dor, não vai fazer que não viu, né? E é muito interessante porque esse exemplo que eu dei do braço, de mostrar o braço, assim como isso acontece, isso segue acontecendo, isso já faz muitos anos, e a pessoa que os pais, que hoje ainda é adolescente, mas que é muito distante dessa ocasião do braço, os pais ainda não aceitam pagar terapia. Assim, aceitam porque pagam, mas assim, tem muita resistência. Por quê? Porque é bobagem. Porque não precisa. Porque a pessoa tá bem, tá ali com saúde, estudando, trabalhando e tal. Então, e aí tem toda essa implicação da adolescência, que é que a gente tem uma questão também de lidar com, não é só a transferência conosco entre o analista e o paciente, né? Também tem atravessamento dos pais. Então, acho que esse é um ponto importante, porque a gente precisa fazer diferente, a gente precisa propiciar um espaço de segurança, um espaço protegido em que o sujeito possa trazer. Por quê? Porque numa vez que o outro não consegue dar conta, como é que eu vou mostrar a fragilidade? Eu, adolescente, como é que eu vou mostrar a fragilidade se o outro não vai dar conta, não é capaz? Se, por exemplo, situações em que os filhos, um jovem de 5 anos vê a mãe realizar uma tentativa de suicídio. Como é que faz quando assiste isso e os efeitos que acontecem, né? E que a gente tá o tempo todo implicado na clínica. Porque daí para o sujeito poder confiar que o analista vai suportar, né? Que o analista vai dar conta, que ele pode, inclusive, apresentar a sua hostilidade, né? E que aquele lugar é protegido e é constante. Então, assim, não é por acaso, né, que a gente trabalha com essa questão da transferência, porque os pais, eles precisam fazer um convite a existir para esses filhos. E quando eles não fazem o convite ao existir, como que a gente vai poder trabalhar para que o sujeito possa ter
vontade de existir, vontade de viver, condições de ligação. A gente precisa apresentar esse convite a existir, né? Eu acho que essa é a grande problemática dos excessos, assim. É a gente se deparar com psiquismos que não receberam esse convite. Então, e acabam fazendo um deslizamento para o não ser, né? Uma perda do gosto pela vida. E aí a gente precisa dar conta disso e poder apresentar via transferência, né? Via setting, via um espaço de escuta, uma outra modalidade de relação, né? Que não precise ser pautada na repetição, que não precise ir além, mais além ou aquém do princípio do prazer. Eu acho que eu falei demais, né? De repente, não sei se a Ana quer entrar e daí a gente dialoga. Sim. Bom, eu queria começar também agradecendo, né, o convite da Constructo de estar aqui. Assim, minha história com a Constructo já é longa, né? Eu estava me lembrando que a primeira vez que eu fui era lá embaixo, né, na sede anterior, na Bordini, né? E, enfim, é uma honra, um prazer estar aqui de volta, né? Um ano atrás eu quase vim e não pude vir, então aqui quase um ano depois é uma honra poder estar aqui e conversando com vocês de um tema que eu acho que é tão caro para mim pessoalmente, assim, e enquanto psicanalista, e tenho me dedicado muito a estudar esse tema. E, bom, a Mariana já começou trazendo coisas que são da extrema atualidade que a gente tem visto na clínica e nos noticiários e nas reportagens e na vida, enfim, são questões que a gente tem se debatido e que parece que tem surgido cada vez mais e nos convidado a pensar e a ampliar uma questão que era de uma clínica mais tradicional, não sei se tradicional, mas uma clínica mais familiar para a gente, que era a clínica da neurose, né? Então, bom, a primeira coisa, assim, eu vou fazer o mesmo pedido que a Mariana, né? Se eu for, enfim, porque eu vou falando, se você se empacar em algum conceito, em alguma expressão, em alguma palavra, podem me interromper no meio e perguntar para que a gente consiga seguir uma linha de pensamento e conversando e construindo juntas, né, as nossas reflexões. Uma coisa que já me chama atenção, assim, é que a ideia, a questão do obscuro na adolescência, né, que foi mote para a gente poder pensar nas questões mais regressivas, e como a Mariana trouxe, a clínica dos excessos, que tem um transbordamento tanto no ato, na descarga direta no ato, nas atuações, no corpo, nas várias, enfim, manifestações das patologias do vazio, como alguns autores têm chamado, é esse paradoxo entre o vazio e o excesso, né? Porque, e aí a gente pode pensar o que é, né? Que de excessivo transborda, que excessivo se manifesta, e de que vazio a gente está falando quando a gente chama essas patologias mais regressivas de patologias do vazio, né? Que são, assim, mais tradicionalmente são as psicossomáticas, os transtornos alimentares, né? Anorexia, bulimia, as adições, as passagens ao ato, né? E, enfim, daí tem algumas diferenças entre os autores que vão agregando outras, mas essas são as mais características. E eu pensei em pegar a linha da psicossomática, né, que era uma das ideias, assim, desse encontro de hoje, para pensar como paradigma de todas essas outras manifestações, assim, com essa diferença de que algumas vão exceder e transbordar e manifestar esse excesso no corpo, outras numa atuação, outras, enfim, na questão da alimentação, mas elas, a meu ver, elas têm uma mesma dinâmica, né? Elas têm um mesmo ponto de origem, assim. E aí algumas coisas vocês vão ver que conversam muito com algumas coisas que a Mariana já trouxe, assim, eu vou ir esmiuçando algumas coisas, acho que tem algumas questões que a gente pode pensar, né, para depois poder conversar e trocar, enfim, com vocês e entre nós, para a gente
e aprofundando na compreensão disso que é tão da ordem do primitivo, né? E aí uma questão que vem à tona muito forte é o papel do objeto nesse período em que as coisas se manifestam, né? Esse exemplo que tu traz, assim, ele é dramático, porque é uma coisa que tá visível, é aparente, é mostrada, solicita um olhar e uma escuta e não encontra, né? Mas, bom, esses pais, eles já estiveram na constituição primeira desse sujeito quando ele era um bebê. Então, eu vou começar falando um pouquinho desse primórdio, assim. Tu já traz, né, Mariana, a questão da necessidade de que exista, desde sempre, desde o nascimento, um objeto que se ocupe das necessidades do bebê. E esse objeto, em geral, é a mãe, né? Em geral, a pessoa que vai se responsabilizar por, não só pelos cuidados físicos, né? Alimentação, conforto físico, enfim, todas as questões de ordem prática para a sobrevivência física desse bebê, mas é a mãe que vai libidinizar esse bebê. É a mãe que vai investir libido nesse objeto, né? Então, cada autor vai ter uma teorização diferente, assim, de como é que esse bebê vem ao mundo, né? Aí vocês, na medida em que vocês forem estudando, e quem já conhece as teorias sabem dessas diferenças, assim. Para Melanie Klein, o bebê nasce praticamente equipado, né? Ele já vem com pulsão de vida, pulsão de morte, um ego rudimentar, mas que já lança mão de mecanismos de defesa. Para o Winnicott, ele vem com pulsão de vida, para o Freud, ele vem com pulsão de morte. Eu vou seguir a linha com que eu me identifico mais, que é a linha freudiana, né? Pelo menos a leitura que eu faço do que o Freud nos coloca. Esse bebê, ele nasce pura pulsão de morte, e é o objeto que vai ir ao encontro desse bebê com suas necessidades, e o objeto que vai apresentar a pulsão de vida ou a pulsão sexual para esse bebê. Na medida em que esse objeto vai atendendo, e como Freud fala, assim, ele vai sendo o objeto da ação específica, né? Na medida em que o bebê mostra uma necessidade e esse objeto atende especificamente a essa necessidade, ali se dá uma experiência de satisfação, que deixa uma marca, que deixa um registro de tantas e tantas experiências de satisfação e tantas marcas e traços, impressões que esse objeto com essa experiência vai deixando na medida em que ele atende a necessidade do bebê, e aí não só mais a necessidade, mas a pulsão que vai ingressando nesse organismo. Ele vai marcando cada vez mais pontos, e esses pontos vão formando representações, e essas representações vão se sofisticando cada vez mais. Isso vai fazendo com que o psiquismo vá se formando, e vá se formando numa malha, que é uma das formas que o Freud fala, desse tecido psíquico, de uma malha cada vez mais bem tecida, né? Então, quanto mais o bebê tiver um desenvolvimento positivo, quanto mais sucesso esse objeto tem de atender adequadamente, de libidinizar, de investir pulsão de vida nesse bebê, mais essa malha representacional vai sendo bem tramada, e aí vão se formando cada vez mais caminhos para que isso que invade, seja do externo, seja do interno, para que isso ganhe um caminho adequado para seguir. Quanto mais o psiquismo vai se sofisticando, mais vias de satisfação, de gratificação, essa pulsão que vem e pulsa e descarrega, ela não descarrega direto. Ela vai pegando vias, o Freud vai chamar de vias colaterais, que vão distribuindo essa força, essa urgência, essa demanda, esse excesso, né? Na medida em que tem, quanto mais vias melhor, mais o escoamento se faz em porções menores. Mas como é que se chega até aí, né? Como é que um bebê chega a ter essa qualidade de psiquismo? E aí eu acho que o objeto é fundamental, porque se o bebê não tem
esses recursos desde sempre, se ele não nasce com esse equipamento pronto, com esse aparelho psíquico pronto, vão ser esses investimentos desde o objeto que vão propiciar que esse aparelho psíquico se faça cada vez melhor. Idealmente, isso a gente consegue ler no Narcisismo do Freud, no texto clássico de 1914, um dos textos bastante conhecidos. A gente tem ideia de que idealmente os pais vão investir, então libidinalmente, vão querer o melhor para o seu filho, vão querer que ele seja um grande homem, uma grande mulher, e que ele realize todos os sonhos, que ele seja feliz, que ele cumpra com todos os sonhos que os pais tiveram que abandonar, enfim. Os pais, na melhor das hipóteses, eles querem o melhor para os filhos, eles amam e eles desejam o melhor, eles apostam e eles fazem força para que o bebê consiga, né, na medida em que for crescendo, tudo aquilo que é melhor para ele. Se os pais são capazes de um amor objetal, um amor libidinal objetal, eles conseguem passar por um período em que o bebê está narcisicamente ligado a eles, mas eles conseguem sair disso. Eles vão botar agora só a mãe, né? A mãe, ela tem um momento, que é desse momento do narcisismo primário, em que ela investe pulsão de vida, ela investe libidinalmente esse bebê. Num primeiro momento, e aí a gente vai estar falando de uma relação dual, essa mãe investe o bebê e ela acredita e faz o bebê acreditar que eles vivem nessa relação de narcisismo primário, nessa relação dual completa, absoluta, perfeita e com as necessidades atendidas. Tem um momento em que um terceiro, que aí vai ser a função paterna, em geral do pai ou de qualquer pessoa que tenha um significado para essa mãe, não só pessoa, pode ser o trabalho, pode ser uma atividade, pode ser um grupo, enfim, qualquer pessoa que desvie o olhar absoluto dessa mãe para esse bebê para um outro lugar. E essa pessoa, enfim, alguém que exerce essa função de terceiro, ela vai fazer um corte, mostrando que essa relação dual tem que evoluir para uma relação triangular. Quando essa mãe é capaz não só desse amor libidinal narcísico, mas também de um amor libidinal, de um investimento libidinal objetal, ela consegue deixar esse filho sair. Ela consegue deixar esse filho avançar e ele avança porque ele tem um aparato psíquico capaz de ir com ele. Ele não precisa mais dessa relação de colamento com a mãe, a ponto de precisar fisicamente, concretamente ficar grudado nela. Então, ele vai explorar o mundo, ele vai caminhar para longe da mãe, ele vai ter outros objetos de gratificação que não só a mãe, ele vai querer escorregar do colo para a mãe para o chão porque ele quer caminhar, ele quer correr, ele quer explorar. E se a mãe deixa, tá tudo certo. Esse bebê tá com pelo menos a neurose garantida, né? Porque que é o que a gente alcança, né? Na mais das vezes, assim. Porque ele ingressa numa relação triangular. Ele sabe que não tem mais só essa união dual, porque é um dual que não é nem bem dois, né? Um dual mais na lógica do somos um só corpo, uma só carne. Né? Essa relação perfeita que a gente passa o resto da vida buscando, às custas de um psiquismo muito precário. Né? Então, quando a gente consegue avançar disso, porque a gente foi construindo condições, porque quando a mãe se afasta, o nosso aparato psíquico tem que correr para formar outras criações substitutivas, que é a capacidade simbólica, a gente já está numa conflitiva edípica, né? A gente já sabe que tem três, a gente já sabe que tem o eu e o não eu, né? O dentro e o fora que tu falava. A gente sabe que não tem tudo, já que não somos um só, a gente não tem tudo, a gente não é tudo, a gente tem que começar a chamar, a gente tem que botar o dedo na boca, a gente tem que pegar o paninho, a gente tem que se botar a simbolizar. Então a gente já tem uma capacidade simbólica, já tem a capacidade de depois na neurose, se for o caso, fazer algum sintoma, mas um sintoma com um significado simbólico. E a gente está, como tu traz assim, a questão do recalcamento, a gente já está nessa lógica em que existe algo que foi recalcado e existe a ação do recalque, que é um mecanismo mais evoluído, mais sofisticado.
Bom, esse é então a condição ideal. Quando a mãe, né, pensando que esse objeto tem um papel fundamental na constituição desse psiquismo, quando esse objeto ele não se afasta, ele não permite essa experiência do bebê de não ter a mãe, de a mãe demorar, de a mãe faltar, de a mãe não vir, e aí ele ter que buscar recursos internamente. Ele ter que botar em marcha uma sofisticação, uma complexização do aparato psíquico, né? Então ele não precisa e ele não consegue desenvolver um aparato psíquico, não consegue e não precisa desenvolver a capacidade simbólica, porque a mãe está sempre ali. Então, ainda que pareça uma relação de satisfação, gratificação, ilimitado, paraíso, tarará, isso é extremamente mortífero. E aí a gente está, isso que tu fala também, que é uma expressão forte, né? Esse convite à vida, ele não é feito, porque a vida é mundo, né? A vida é para fora, a vida é nascer, a vida é vir ao mundo, é ganhar a luz, né? A mãe dá à luz o seu bebê. Então, nesses casos em que tem esse colamento de uma mãe que não consegue se desvincular não porque não é um vínculo, né? Não se consegue se descolar, se não consegue se desgrudar desse bebê, o convite é para a morte, porque ficar nesse estado é a morte. Então, a gente está com a pulsão de morte do bebê, que já é nascente, com um acréscimo da pulsão de morte do objeto, e aí muito pouca libido para salvar essa configuração. Porque a libido é o que vai instrumentalizar o aparato psíquico para ligar, para fazer essas ligações que é da ordem do símbolo, né? A pulsão de morte, ela desliga, ela desconecta. No psiquismo, e isso que é uma coisa paradoxal, assim, dessa luta entre vida e morte, de alguém que, por exemplo, se corta concretamente nos braços, ou nas pernas, ou na barriga, de alguém que faz uma afecção psicossomática, de alguém que come, ou de alguém que vomita, ou de alguém que não come e coloca em risco a própria sobrevivência física, orgânica. Enfim, a gente está nesse jogo delicado e confuso de vida e morte, e aí a gente necessariamente se remete a esse jogo pulsional lá das origens. Mas dessa origem, desde quando teve o encontro da pulsão do bebê com o objeto, carregado com as suas melhores e suas piores pulsões e investimentos. Então, quanto mais impedida essa mãe está de libidinizar o bebê, mais ela vai impedir esse bebê de que ele se desenvolva, né? Então, tudo aquilo que seria um caminho mais natural, caso o bebê tivesse a sorte de encontrar uma mãe que, né, mal ou bem, com as falhas, mancadas e erros, enfim, que isso é do humano, né? Que suficientemente. Suficientemente não é perfeitamente, né? Então, ele fica estacionado, né? E impedido de avançar para outras formas de escoamento dessa tensão, desse quantum e dessa intensidade, desse excesso, por uma via mais construtiva. E aí a destrutividade que a gente vê na conflitiva edípica, né? Destrutividade no sentido de atacar o outro, de ter uma agressão, uma agressividade, talvez melhor dizendo assim, que é dirigida ao outro, né? Na coisa tradicional do Édipo, assim, de que, disputa um dos pais e ataca o outro, rivaliza com o outro. A gente vai ter, nesses casos das patologias do vazio, uma destrutividade voltada pro próprio sujeito, né? Essa destrutividade, ela não pode ir em relação ao objeto. Ela vem, aí só pode vir pro interior do sujeito, contra si. E isso é dramático, né, na clínica, porque a gente vê esses sujeitos se expondo, se ralando, adoecendo, se descuidando, e é uma força que muitas vezes, né,
uma coisa que é importante a gente ter em mente, assim, que a gente está falando de um espectro, né? A gente vai ter os casos mais graves, em que esse funcionamento ele vai se apresentar de forma bruta, mas a gente vai ter desdobramentos, a gente vai ter um espectro mesmo. Eu acho que é a visão melhor, assim, pra gente saber que aqui tem pulsão de morte, aqui tem de vida. E aqui no meio tem inúmeros graus e intensidades com que isso vai aparecer. Então, na clínica, quanto mais nesse polo da pulsão de morte, quanto mais dramático foi essa vivência inicial, mais difícil vai ser esse convite para a vida que a análise faz e que esse sujeito, inclusive, vem buscar, né? Porque quando ele vem buscar análise, ele já pressupõe que existe alguém que não é desse convite mortífero, que existe alguém que tem alguma coisa nesse lugar, que é a consultório, a sala de análise, a clínica, que lá eu posso encontrar, quem sabe, uma outra coisa, né? Que é isso, assim, essa outra escuta, essa possibilidade de simbolizar e tal. Só que o sujeito vem buscar isso, é a oferta da análise, de que a gente possa colocar em palavras, possa simbolizar, possa oferecer uma outra compreensão, possa oferecer um outro meio que não seja essa via de descarga direta e imediata. E ele tem aí, enfim, os autores vão usar muitas metáforas ricas para tentar botar alguma riqueza nisso, que é de uma pobreza simbólica gigante, assim. Ele tem esse pacto, né, mortífero com uma coisa que ele não sente que é uma salvação, que ele não sente que é a vida, por essa confusão entre pulsão de morte, investimento libidinal e investimento mortífero. Ele tem a sensação de que é o que garante a vida dele, né? Então é uma coisa muito complexa de a gente trabalhar, porque é essa confusão mesmo, assim. Eu só queria ler, mas eu copiei aqui um pensamento, uma frase da Clarice Lispector, que eu acho que ela fala muito desse tipo de caso, e a gente vai para o diálogo. Ela diz: vocês devem conhecer, até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Defeito no sentido dessa dificuldade, assim, né? Disso que é, dessas expressões, e que não deixam de ser uma forma muito precária e muito carregada do mortífero de sinalizar, de pedir socorro, de buscar uma escuta, de ganhar um significado. Então, isso que parece o problema, isso para o paciente é uma tentativa de cura, como Freud fala. Então, como é que a gente lida com isso, que aos nossos olhos é o problema e que para ele é quase a salvação? Então, obrigada. Bom, então, muito bom poder escutá-las, né? Muito instigante, um tema muito profundo, complexo, lindo também ao mesmo tempo. E a gente vai abrir agora para discussão, né? Mas eu fiquei pensando uma coisa, assim, do que tu trazes, Mariana, e tu acaba complementando, né? Dessa necessidade que o adulto precisa fazer esse convite para esse serzinho existir desde os primórdios, né? E eu fiquei pensando na questão da prática clínica, como quantas vezes a gente precisa fazer um convite para esses pais poderem exercer essa função paterna e materna de agarrar esse filho, né? E a mim me parece um dos maiores desafios e algo que às vezes acaba travando, né? Enfim, queria poder escutar um pouco vocês sobre a experiência de vocês, né? O que vocês pensam. É complicado, porque a gente tem que sempre lembrar que os pais também são sujeitos de inconsciente. Sim. Que tem a sua história e que não é à toa que, né, as coisas se deram dessa forma, né? A gente tem que estar sempre também podendo escutar a dor e a limitação desses pais, né? E que por vezes poder escutar também o que eles são capazes de fazer,
né? E que muitas vezes, inclusive no trabalho, no caso de jovens, adolescentes, né? É preciso trabalhar para que eles possam perceber que talvez aquela manifestação daqueles pais seja o que eles conseguiram, da forma que eles conseguiram de demonstrar carinho, né? Então, e poder ajudar que o sujeito que possa reconhecer que aquilo é o que o outro pôde, né? Porque, claro, primeiro fica um lugar de idealização, e daí fica um lugar de decepção, um lugar de raiva. Então, esses diferentes estágios, assim, que a gente precisa trabalhar. Mas, claro que a gente não tem como, né, convencer os pais, né, porque eles têm as suas questões inconscientes. Mas o que eu acho é que, claro, esse convite, o quanto a gente puder apresentar a necessidade, a importância, né, da escuta, a importância do olhar, mas tem coisas que me parece que, infelizmente, né, por mais que a gente apresente, assim, são do sujeito, né? Não sei se te ocorre alguma coisa. Eu acho que quando a gente trabalha com criança e adolescente, a gente, tá incluída na prática, né? Que a gente, enfim, faz entrevistas, consultas com os pais. E eu acho bem importante isso que tu alerta, porque o convite, a tendência, se a gente deixar meio sem pensar assim, é que a gente se identifique com o sofrimento e o drama do paciente contra os pais. Faça um conluio. Então, a gente tem que estar o tempo todo ligado para que a gente lembre disso, assim, porque essa mãe, ela também foi filha de uma mãe, que também foi filha de uma mãe, e isso nos ajuda muitas vezes a ter isso em mente, que ela fez o que pôde fazer e o que deu para fazer, o que era possível, com também o tipo de relação que ela teve e tal. Daí a gente consegue trabalhar com o paciente, mesmo que seja um paciente adulto e que a gente não vá receber os pais muitas vezes, mas a gente vai ter notícia desses pais. Uma questão que eu acho bem importante é poder validar a capacidade perceptiva do paciente, seja ele que idade for, assim, sobre a realidade dos pais, porque realmente tem pais muito complicados, né? Tem pais que realmente não têm capacidade de amar, ou que não, e que não tem não porque são maus, ou por maldade, ou por sacanagem, Não receberam. Porque não receberam, não tem, e não conseguiram, não receberam e não conseguiram fazer uma transformação nas suas vidas a ponto de receber o seu filho de uma forma melhor. Mas poder reconhecer isso, poder reconhecer que muitas vezes é uma doença da mãe, uma dificuldade do pai, uma limitação do casal e que não diz respeito ao sujeito. Porque essa questão da agressividade, se ela está voltada para fora ou para dentro, ela é fundamental nesse sentido, porque em geral esses pacientes vão tomar para si a responsabilidade pelo desamor, ou pelo maltrato, ou pelo abuso, ou pelo, enfim, pela tortura que os pais fizeram. Porque a agressividade está voltada para si. Se alguém errou ali, se alguém não foi suficiente, fui eu. Logo, de poder reconhecer, então, de quem é a loucura, né? De quem é a dificuldade, de quem foi a limitação, como é que as coisas se deram, porque na medida em que o sujeito pode reconhecer que minha mãe isso, meu pai aquilo, eu sei agora o que fazer com isso, sei, eu vou construir a duras penas na análise do meu analista, né? Mas, enfim, eu tenho de onde partir. Mas é libertador. É libertador. E que é esse movimento de poder ver o que é meu e o que é do outro. Né? Que bom que, quem sabe, a loucura dos pais está ali, mas que o eu não precisa se misturar com isso. Sim, né? Sim. E esse que é o nó, assim, eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis, porque é libertador, porque vai se desmisturar, mas é de uma solidão e uma orfandade que é cruel, é de uma dor. A dor psíquica. Sim. Exatamente. E aí a gente tem que ir tirando isso e amparando aqui, junto com o paciente, porque na medida em que a gente quiser arrancar do paciente, ele se agarra no pescoço da mãe, a gente não arranca de jeito nenhum. Né?
Então, o analista ele não pode ir mais na frente do paciente, né? Ele tem que acompanhar, fazer essa retirada e esse fornecimento de uma outra coisa na medida em que o paciente vai abrindo e questionando, enfim. E sabe que agora tu falando isso me fez pensar algo que tu mencionou um pouco antes do constitutivo, que a gente vinha falando, da capacidade representacional da criança com a alternância e o ritmo da presença e ausência. E que eu acho que a gente pode ligar com isso também, né? Disso que tu fala, né? De poder tirar algumas, poder colocar outras coisas, né? Que é o que viabiliza, por exemplo, né? Essa alternância desse cuidador que vai poder se fazer presente, mas que vai poder se afastar, né? E tanto o excesso pela presença quanto o excesso pela falta, ele fala de uma indiferença, né, em relação ao bebê como um outro, né? Tanto aquela mãe que dá mamar 24 horas, né, que se passa como alguém muito preocupada e que conscientemente está muito preocupada, mas é que não é do consciente que a gente está falando, né? Ou da mãe que simplesmente, né, fica ausente. Essa falta de alternância de presença e ausência, essa falta desse ritmo é o que impossibilita também essa criação representacional. Então, por exemplo, eu sempre digo para os alunos no seminário, assim, se eu não apresento esse copo para vocês nunca viram esse copo. Vocês não têm como imaginar como ele é, porque vocês nunca viram. Mas também se eu deixar o copo sempre aqui, vocês não vão precisar imaginar. Vocês não vão precisar criar uma representação psíquica desse copo, porque ele não sai daqui. Agora, se eu apresento o copo, se eu tiro, se eu apresento o copo depois de um tempo de novo, quando eu tiro, vocês vão poder criar mentalmente. Então, essa alternância da presença e ausência também é o que viabiliza, né? Primeiro, o bebê saber que a mãe volta, né? E por isso aquela brincadeira do se esconder e aparecer de novo, né? Então é interessante, assim, né? Porque isso fala de poder saber que vai estar ali. E também pensando na análise, né? De que bom, que o analista vai estar ali na próxima sessão, né? De que ele vai poder contar com aquele espaço. Então acho que esse que tem que ver com esse novo, assim, né? E que acho que possibilita essa complexização psíquica que a gente está falando, que por vezes ficou muito falha, né? Sempre que eu penso nesse excesso, eu desenho ele no monitor cardíaco. Eu acho que fica fácil a gente entender, assim. Tudo que for em excesso vai gerar alguma pane orgânica. Tudo que tiver muito linear vai também ser um sinal de morte. Essa oscilação alternada e adequada, eu acho que desenha bem esse simbólico que o bebê precisa. Sim. Verdade. E essa questão na lida da mãe com o corpo do bebê é fundamental, né? Essa coisa, né, da mamada de 3 em 3 horas, ou enfim, essa coisa do faz cocô e arrota e bota para dormir, enfim, todas essas coisas que são desse ritmo do bebê, né, dessa constância, dessa repetição, dessa organizador. E isso, quanto mais a mãe oferece um cuidado adequado, mais esse corpo vai sendo palco da pulsão de vida, disso que falta, mas logo vem antes do bebê entrar num estado de privação, cria esse espaço, né, de que o copo não está lá, então ele vai conseguindo, né, tendo condições de imaginar o copo, lembrar do copo, sentir o cheiro, escutar a voz lá da mãe na cozinha e saber que essa voz eu conheço, enfim, ir fazendo essas ligações, né, ponto por ponto. Então esse corpo vira palco de pulsão de vida, né, de ligação. Quando esse ritmo, né, quando tu fala assim, ou ele é linear no sentido da ausência, ou desordenado, ou enlouquecedor, ele vira palco da pulsão de morte, porque a vivência é disruptiva, a vivência desse excesso que vem e que o bebê não tem a mínima ideia e a mínima ideia do que está acontecendo e a mínima condição de fazer alguma coisa com isso que ele mal sabe o que está acontecendo, né? E aí no paciente adulto, porque isso é uma coisa interessante também, que tu diz, o paciente da patologia do vazio, ele parece uma pessoa normal,
porque ele estuda, ele trabalha, ele faz tudo que tem que fazer. É diferente do psicótico, que a gente vê que tem um estranho, um esquisito, uma coisa bizarra. O sujeito psicossomático, ele tem uma retocolite ulcerativa grave, ele está perdendo pedaços dos órgãos internos, ele está penando no corpo, ele corre risco de vida, mas ele trabalha, ele cumpre todas essas tarefas, então ele engana no sentido negativo, porque às vezes a gente demora para ter um olhar e uma escuta da gravidade, da seriedade que é esse tipo de dinâmica, né? Então é uma coisa para a gente estar atento. E eu acho que isso que a gente está falando, né, das experiências de satisfação, que também tem a ver com isso, né, do ritmo, porque as experiências elas não vão ser de satisfação no sentido de libidinizar se elas forem excessivas, tanto pela ausência quanto pela presença, né? Elas vão poder ser de satisfação justamente se elas puderem contemplar esse ritmo, né? Ou seja, né, as inscrições psíquicas lá, as marcas minêmicas das representações que vão se fixando lá na constituição do psiquismo e que vão servir como uma via, né, que vão ser as experiências de satisfação, que vão servir como uma via de recurso para o sujeito construir a tela. Por vezes, se acaba acontecendo esse excesso, tanto de presença quanto de ausência, aquilo ali fica reduzido. As marcas não são tantas, né? Então essas experiências elas não são tão ricas. E aí quando vem um excesso, quando o sujeito se depara com um excesso, ele não tem aonde buscar a marca, a experiência de satisfação. Ele não tem aonde recorrer. Eu faço assim porque eu sempre desenho os asteriscos ali no inconsciente das marcas minêmicas. Então ele não tem aonde recorrer, o asterisco que eu digo, né, as marquinhas, para poder transformar aquilo, né, por meio do recalque, aparecer, né, disfarçado por um sintoma simbólico, e rompe, porque não encontra nada para recorrer ali no inconsciente e vai pro ato. E aí a gente vê, né, mesmo na vida adulta, adolescente já, mas principalmente na vida adulta, e que então, né, é uma pessoa que estudou, que sabe, que conhece, que tem informação, mas o sujeito não se cuida, não dorme, ou não se alimenta, ou não vai no médico, não se preocupa, ele come até não poder mais, ou não come de forma alguma, ou faz esportes radicais em que ele bota a vida em risco, ele perde a noção, né, que é a questão do curto-circuito, assim, dessa ligação de que se o corpo grita aqui, tem que ter alguém que escute e que saiba, tá, é hora de parar, é hora de dormir, é hora de parar de comer, ou é hora de, né, parar de se cortar, porque é evidente para quem olha desde fora que faz mal. Mas o sujeito, ele não tem essa regulação, ele não tem essa percepção de que é hora de se cuidar, que é hora de parar, que é hora de... E isso é legal de lembrar com aquilo que eu falei da adolescência, que daí o parâmetro é diferente, né? Não que na adolescência tudo pode, não é isso, mas que a gente precisa ter um cuidado na escuta, né, de não patologizar, justamente porque num adulto espera-se que o adulto tenha, né, essa ideia do momento de parar, e que justamente quando não tem é porque se trata de uma fragilidade. Agora o adolescente está no momento de fragilidade, uns mais, outros menos, uns com mais recursos, claro, mas que quem sabe o adolescente vá achar muito divertido ir para uma festa escondido, né, dos pais, e que isso também a gente não pode dizer também que é algo, né, que ele vai estar em risco porque ele está indo escondido na festa. No entanto, a gente também precisa escutar, né, a singularidade, assim, né, do que aquele sujeito tá também, o que ele tem de recurso ali, que aquilo está nos sinalizando. Sim, até porque é uma etapa que é de crise, né? Exato, justo. Ele está em crise. Ele está em crise, então a gente tem que escutar isso também, né? E ver as condições psíquicas, né? Porque perfeito. Quando tu iniciar essa fala falando da adolescência, né? E dos excessos, na verdade, começa lá já desde os inícios, né? E quando o adolescente já chega nessas condições, né, é porque falhou já lá. Exato. Esses inícios, né, e às vezes é o
o extremo do pedido de ajuda quando chega, né, ao ponto de se cortar, enfim, uma anorexia, Exato. Assim como o oposto também, né? Uma coisa do adolescente muito alinhado, muito certinho, muito exemplar, não dá problema nenhum. Isso também sinaliza alguma coisa inadequada, né? Com certeza. Todos sem nenhum movimento de crise tem algo que não está... Daí é no teu exemplo do cardíaco ali. Agora, sobre a patologização que tu falava, né? Fiquei pensando até a questão das drogas, porque isso a gente vê muito, principalmente na adolescência, né? E acho que muitas vezes tem uma tendência até de nós, psicanalistas, né? A tendenciar-nos para algo muito patológico, fumou maconha, está fumando maconha, que eu acho que não é bem por aí, porque às vezes a maconha é só uma manifestação de algo muito maior e não é aquele problema, mas acho que tem uma, assim, tipo, sabe? Sim. Maconha. É poder relativizar por que se deu, em que contexto se deu, né? Por que se aconteceu daquela forma, né? Se aquilo faz parte do funcionamento daquele sujeito, né? Porque a gente está escutando alguém, a gente sabe que recursos ele tem, a gente sabe que vias que ele encontra de satisfação, né? Que forma que ele lida com os objetos. Então, poder também, a gente já vai estar sabendo que terreno a gente está, né? Tem um autor que tem o conceito de condutas autocalmantes e que ele faz uma diferença, né, do que é movido pela pulsão de vida, que daí é uma coisa de que, bom, cada um de nós, se a gente parar para pensar assim, que é essa coisa, esse ato autocalmante, né, que desde coisas mais bobas, assim, mas de condutas autocalmantes dentro dessa linha da descarga, da impossibilidade de uma representação simbólica que daí é movida pela pulsão de morte, né? Que é o autocalmante do nirvana, né? Da pulsão de morte que busca de novo zero tensão, zero estímulo. E que aí dá pra gente pensar na questão que, ao meu ver, parece que é o ápice desse obscuro da adolescência, que culmina no suicídio. Que é essas notícias que ficam aí pipocando, né, e assustando tudo. Recentemente eu estava falando na PUC sobre a compreensão e o manejo do suicídio para psicanálise por uma turma de estágio. Foi bem interessante, assim, porque numa medida, né, de urgência, claro que a nossa forma de lidar, né, ela vai se adequar àquilo que está se passando no campo da urgência, né. O paciente dizendo que vai se matar, todo mundo diz, a gente segue na próxima sessão. Né, a gente vai poder dar esse suporte, né, recorrer ao familiar, né, enfim, oferecer a possibilidade de ligar. Então, acho que é isso, assim, né, é a gente poder escutar a que ponto que chegou, né, por que foi para este ato, não, né, qual poderia ser muitos atos, né, mas aquele excesso levou a uma impossibilidade representacional tanta que precisou repetir essas vivências de não representação, né, como o ato do suicídio, mas enfim, daí é uma outra... Eu fiquei pensando assim, tu sabe que a reflexão que eu acho muito válida, porque tu imagina um adolescente, ele tá em luto, uma constância de luto, né? Aquela perda de tudo e ainda tem que fazer outros reconhecimentos e aí que se perde. E ainda tem... Então a gente fica agora pensando que a Gabi tinha falado, da gente não patologizar o simples ato de fumar uma maconha ou alguma coisa mais agressiva, que isso tem que ser entendido não como uma permissividade contínua, mas como um ato de alguém que está querendo se reconhecer, fazer um reconhecimento, já que ele está perdendo as suas, né, os seus elos, as suas representações ali e está tendo que lidar com aquilo sozinho, né? Ele está tendo que deixar aquele amor da mãe, está tendo que renegar aquilo para poder colocar em outras pessoas, em objetos, a sua satisfação ou a sua pulsão, digamos assim. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar que
o adolescente precisa muito assim, de orientação, precisa ser acompanhado. E às vezes vê muitos adolescentes pedindo ajuda em forma de porte, em forma de comida, em forma de se autodestruir. Então a gente tem que ter um cuidado, assim, e os pais também, porque os pais também sofrem tanto quanto, né? Mas fizeram o seu melhor. Então é só uma coisa que eu coloco que a gente tem que ter um cuidado e prestar atenção dos adolescentes. Às vezes, o mínimo que falam, eles querem, né? Tu poder reconhecer o pouco que eles fazem, que eles estão buscando um reconhecimento que eles estão perdendo, estão tendo que reestruturar tudo isso, né? Eu não sei, eu acho que quando se trabalha com adolescente é uma coisa bem complexa nesse sentido, né? Porque tu tem que estar ali sendo o que ele, o linear dele, entre o ruim, o bom, a vida, a morte. Não sei como é que é isso no dia a dia, né? Como é que vocês percebem essas distâncias aí? É que eu acho que depende, por isso que a psicanálise é tão complicada, né? Porque cada caso que a gente pegar vai ter uma configuração, uma questão, porque pensando o mesmo sintoma, a mesma manifestação num ou no outro adolescente, um adolescente fumando maconha, ele pode estar com uma angústia da revivência da situação edípica, a pulsão sexual, os desejos incestuosos a milhão. Ele pode estar querendo acalmar isso, que é da ordem do sexual, da triangulação, tá ali com a pulsão sexual, os impulsos incestuosos e com toda... Ele não é mais criança, ele é um adulto, ele pode transar, né? Então é uma função. Uma possibilidade real. Uma possibilidade real, muito real, real demais ali. É de vida. Totalmente de vida. Sim. É que não tem mais a segurança da diferença geracional que assegurava, né? Sim. Ou pode ser um adolescente que está fumando maconha por desespero, por agonia. Então, eu achei muito legal a mesa, gostei muito de escutar as duas, a forma de falar do projeto, com essa leveza, assim, foi maravilhoso, gostei muito da tua fala também, e fiquei pensando que de alguma forma vocês estão dizendo que toda a questão, né, está nesse equilíbrio. Quer dizer, houve um desequilíbrio inicial, quando a gente está falando da patologia, quando está falando do vazio, mas que para a gente poder realmente saber o que está se passando, né, tem toda uma questão da gente ver qual é o equilíbrio entre essas pulsões de vida e morte que está se passando no sujeito. Porque é isso, né, as mesmas manifestações, inclusive eu não acompanhei no início o caso do processo, mas inclusive muitas vezes um adolescente se cortando, né? Uma coisa é quando ele se corta e usa manga longa para que ninguém veja. Isso é palco mortífero. Outra coisa, assim, digamos com mais certeza, né? Sim. Outra coisa é um paciente que se corta e mostra. Quer dizer, eu já fiquei aqui, né, assim, eu escutei no início, me perguntando, puxa, mas tem uma coisa aí de vida que essa guria está tentando convocar, muita coisa. Só que o objeto não responde. Então, não é tanto mortífero assim o pau, a gente pode ter uma luz no fim do túnel, digamos assim, ainda que se corte, porque ela está fazendo isso em nome de chamar alguém para ela. E é o bebê que olha, que procura, que busca, né? Então tem um palco mais de vida que de morte, né? Então, só para colocar, assim, achei muito rico essa forma de vocês abordarem e de chamar atenção para a questão de que as mesmas manifestações, às vezes, estão falando em nome de vida e às vezes em nome de morte, que a gente tem que ficar muito atento para ver qual é o equilíbrio que está se passando, que é uma linha muito tênue, de fato, que separa a vida da morte. Então, tem que estar muito ligado, né, no caso, né, a posição nossa analítica tem que ser de extrema ligação, conexão com a vida mesmo, né, para não se iludir com manifestações e ficar não vendo coisas que estão se passando. Claro, e não deixar de escutar isso que tu super bem apontou, que é
a diferença, que um corte mostrado é diferente de um corte escondido, né? De poder escutar também o que tem de recurso ali e que a partir disso a gente pode também transformar e o potencial desse sujeito, né? Mais potencialidades ou não. Exato. O Freud traz a imagem do amálgama, né, que é esse entrelaçamento entre pulsão de vida e pulsão de morte, e que quanto mais graves os casos das patologias do vazio, mais desfusionadas estão as pulsões ou mais desintrincadas, que é as duas pulsões. Claro que totalmente desfusionadas ou desintrincadas é a morte, né? Então sempre um mínimo enredamento da pulsão de vida, a pulsão de morte vai ter, porque o sujeito continua, né, minimamente comendo, dormindo, enfim. Só que quanto menos pulsão de vida fazendo essa sustentação na pulsão de morte, piores as manifestações, menos recursos, né, psíquicos e mais sofisticados eles têm. Acho que ajuda a pensar o que está dominante naquele sujeito, né? Sim. Eros ou Thanatos, o que tá, porque sempre vai estar mesclado e tem que estar, né? O ideal. Eu ia perguntar uma coisa. Eu fiquei pensando só assim, se essas formas de escoamento desses excessos, se eles também, né, se vai ser por questão psicossomática, da alimentação, da adição, se isso também se é escolhido, digamos assim, entre aspas, de acordo com a história desse sujeito, assim como no caso de um sintoma, assim, se isso também encontra uma, né, como é que se formariam como é que isso é escolhido, digamos assim, entre aspas, né? O sentido dos sintomas. Nesse sentido, assim, se também teria algo a ver com a história para ter se escolhido essa forma de escoamento, digamos assim, esses excessos. Sim. A gente sempre pensa que nada é por acaso, né? Na psicanálise, assim, sempre as coisas vão, a gente vai, né, podendo pensar como que o sintoma, ele vai nos dar pistas, né, ou muitas vezes de forma mais crua, outras de forma mais simbólica, mas de nos dar pistas de como que aquilo se construiu, e ele nunca é à toa, né? Claro, na neurose fica muito, quer dizer, é mais disfarçado, mas também fica muito mais claro pra gente, porque Freud fala muito, né, do sentido dos sintomas, de como que os disfarces que o sujeito, né, ele precisa construir para poder agir daquela forma lá, o Hans escolheu o cavalo e tal, tudo mais. Quando a gente está falando, né, de algo mais assim, de descarga, a gente acaba direcionando muito para a questão da precariedade psíquica, né, mas que também não é à toa que o sujeito vai por aquela via, né, porque aquilo tem que ver com a constituição dele. Eu acho que eu não vou saber de que autor, enfim, se alguém souber, mas que o sintoma conta uma história, né? Ele tem uma história por trás, ele simboliza alguma coisa, ele tanto encobre quanto revela, né? É o conteúdo material latente, ou enfim, o recalcado levanta a resistência, o recalcamento, a gente enxerga uma história ali. Então ele é simbólico disso, dessa história que ele conta, que tem a ver com os impulsos mais edípicos. Nessas manifestações, seja psicossomático ou ato, a gente, na verdade, para ser preciso com os termos, a gente não falaria em sintoma, né? E aí, da forma como eu vejo, eu acho que como não tem uma história do sujeito contada ali, por isso patologia do vazio, porque não teve um enredo que foi então depois enterrado, né, pelo recalcamento, a história que está ali é a história dos objetos primários. Né? Então eu acho que foi como a mãe lidou ou com o corpo, ou com o vômito, ou com a alimentação, ou com a excreção, ou com... Porque aí esse bebê ele está subjugado demais
aos anseios parentais, aos desejos parentais, às expectativas parentais, às projeções parentais. Mais direto. Assim, Mais Cru. Bom, então, muito bom poder escutá-las. As contribuições de vocês foram riquíssimas. Vontade de seguir escutando e conversando mais sobre o tema, mas nós precisamos encerrar. Obrigada pela participação e pelas contribuições de vocês. E quero agradecer também a participação de todos e já deixar em aberto o convite para a nossa próxima terça psicanalítica, que vai ser no dia 25/6. Nós temos em pauta o tema que será sobre a ética, tá? E acompanhem as novidades aí pelas redes sociais, Facebook, Instagram e agora o canal do YouTube, para vocês se manterem atualizados das nossas atividades e eventos. Muito obrigada, então. Obrigada.